Microfone, Cláudia. Pronto. Pronto. Me ouvem Aí, agora? Desculpem. então, por favor, pode dar início. Conseguem observar direitinho a tela? Todos conseguem Sim, ver? sim. Então, agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença da banca examinadora e agradecer também a coordenação do concurso e a todos os presentes. O meu nome é Cláudia Maria Pereira e eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa que tem como título Avaliação do Potencial de SIRT1 com o biomarcador de prognóstico no CCAO e no GBM. Como pré-requisito parcial para a vaga de professor adjunto no Departamento de Anatomia da UFRJ. Vou começar a falar um pouquinho sobre a importância do envelhecimento. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a população mundial ela vem atravessando por um fenômeno, né, global de envelhecimento, e que vocês podem observar, né, nos gráficos e nas pirâmides apresentadas, né, as pirâmides populacionais, onde observamos que em 2010 a Organização Mundial de Saúde fez essa projeção, que, só um momentinho, vou pegar só o marcador, a canetinha, só pegar aqui o apontador. Em 2010 a Organização Mundial de Saúde ela fez essa projeção de que a população de idosos acima de 65 anos, né, seria mais numerosa do que crianças com idade inferior a 5 anos de idade. E, de acordo, né, com a OMS, isso seria devido ao fato da diminuição da taxa de fertilidade e aumento da expectativa de vida. Então, esse envelhecimento global a gente pode evidenciar nas pirâmides um aumento populacional nesse grupo etário acima dos 65 anos de idade. Né? O Brasil ele segue essa mesma tendência com essa modificação na pirâmide etária. Então, a estimativa para 2050 que haja que duplique a população acima de 65 anos de idade. Então, com isso, faz-se muito importante os estudos relacionados ao envelhecimento, né, para proporcionar a esse grupo etário benefícios e também a melhor condição de vida. E dentro desses benefícios, né, e desses estudos, eu ressalto aí os estudos relacionados com a identificação de marcadores, né, que ajudem na detecção precoce de doenças relacionadas ao envelhecimento e também com o estabelecimento de novas terapias para esse grupo populacional. Então, falando um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, né, durante a nossa vida, nós temos aí um declínio, né, um declínio na função fisiológica nos vários sistemas do nosso organismo, e esse declínio, ele envolve alteração de várias vias, né, moleculares, atuação aí de encurtamento de telômeros, e dentre eles eu vou falar um pouquinho no meu projeto sobre alguns eventos epigenéticos. Né? Os eventos epigenéticos eles têm uma importância muito grande no envelhecimento, nas doenças humanas relacionadas ao envelhecimento e também, principalmente, na tumorigênese. E dentro desses eventos epigenéticos, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre essa maquinário epigenético relacionado com as modificações estonas, que eu vou falar um pouquinho sobre a sirtuína. Mas falando sobre a maquinaria genética, nós temos aí eventos relacionados com metilação no DNA, modificações nas estonas, regulação por RNAs não codificantes, né, como, por exemplo, os microRNAs, que vão interferir na expressão gênica. Eu trabalho há muito tempo, né, na área de epigenética, né, no meu doutorado, no meu mestrado, eu trabalhei muito com metilação do DNA. Atualmente desenvolvo pesquisas relacionadas a microRNAs, né, em obesidade, no câncer oral e também no envelhecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre as sirtuínas, né, que são relacionadas com essas modificações nas estonas. O que seriam as sirtuínas? Né? As sirtuínas são enzimas com função desoxetilase, né, de proteínas estonas e não estonas,
Os humanos apresentam 7 sirtuínas e elas estão relacionadas, como eu já falei, com regulação da expressão gênica, né? E, por exemplo, né, as sirtuínas têm um papel fundamental porque elas são relacionadas com a longevidade, né? Pelo mecanismo, por exemplo, a desacetilação de P53. Em relação à localização, as sirtuínas estão distribuídas pela célula, tanto no núcleo, no nucleolo, mitocôndrias, citoplasmas, e eu chamo a atenção para a sirtuína 1, né, que está distribuída tanto no citoplasma como no núcleo das células. Bem, essa sirtuína, né, a sirtuína 1, ela tem um papel muito importante, ela está relacionada com a série de vias, né, vias moleculares. Ela está relacionada com a apoptose, com a senescência, com diferenciação, né? E ela é fundamental também em vários processos, em várias doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, só para chamar a atenção de vocês, nessa imagem, nós temos aí a sirtuína 1 aumentada no intestino, ela pode levar a uma diminuição da formação tumoral. Por exemplo, no cérebro, eu tenho aí a sirtuína 1 associada com o aumento da resistência à neurodegeneração e também relacionada, por exemplo, nos vasos com angiogênese e tônus vascular. Sendo assim, como ela faz parte de um processo epigenético regulando, por exemplo, P53, levando aí impedindo essa parada de ciclo celular, o que acontece? A sirtuína também é regulada epigeneticamente. Então, a sirtuína ela é regulada por um microRNA, que é o MIR34A. Sendo assim, vários desfechos relacionados ao envelhecimento, eles possuem aí correlação com a expressão dessas sirtuínas. Nessa imagem, a gente pode observar, em relação às cores que são apresentadas, que o papel das sirtuínas em diferentes sistemas, em diferentes doenças relacionadas a sistemas, elas podem ter papel tanto protetor como agravante, como elas podem ter também um papel que pode ser tanto protetor como agravante, ou seja, dependendo da célula, ela tem um papel que já foi descrito, tanto auxiliando na proteção ou tanto promovendo aquele tipo de doença. E no caso aqui eu ressalto o câncer, né? Então eu vou falar um pouquinho da sirtuína 1, e esse papel, essa dualidade, né? Não se sabe ainda qual é a verdadeira função dessa sirtuína, que é muito importante no processo de envelhecimento, mas no câncer ela tem um papel ainda não muito estabelecido. Então, vários estudos vêm identificando, né, avaliando a expressão dessas moléculas em diversos tipos de cânceres, e já foi associado também a importância dessas moléculas com a quimioresistência e radioresistência em alguns tipos de cânceres. E essa molécula também, a sirtuína é capaz de responder a estímulos do ambiente, por exemplo, ao tratamento com resveratrol. Isso já foi apresentado por estudos com metabolômica. Então, sendo assim, o papel dessa molécula, a sirtuína, no câncer ainda não está muito bem estabelecido. Então, dependendo do estresse, né, do nível de estresse, se ele é mais ou menos potencializado, né, aos danos causados, a sirtuína ela pode levar a célula tanto à apoptose ou à sobrevivência celular, ou ela pode ter uma ação supressora tumoral, né, ou ela pode levar uma formação tumoral ou uma ação oncogênica, levando ao câncer. Então, pouco se sabe sobre essa dualidade. Então, as pesquisas cada vez mais têm tentado identificar o papel dessas moléculas em diversos tipos de câncer. Então, sendo assim, a minha proposta, né, junto com o grupo de pesquisa, é avaliar essa sirtuína 1, né, em cânceres como o glioblastoma e o carcinoma de células escamosas oral. Aqui está errado, tá? O glioblastoma é uma neoplasia maligna do sistema nervoso central mais agressiva, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado um glioma grau 4. A média do glioblastoma, às vezes eu vou me referir a ele como GBM,
a média etária, né, desses pacientes, né, o GBM primário é em torno de 64 anos, ou seja, indivíduos um pouco mais idosos, e o tratamento desse câncer consiste em ressecção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia. Nós podemos avaliar que a taxa de sobrevida ela reduz, né, ela é reduzida de acordo com o aumento da idade. Em relação ao carcinoma de células escamosas oral, que é o outro câncer que eu pretendo abordar no meu projeto, é um câncer que acomete a cavidade oral, é o mais comum na cavidade oral, ele corresponde a 90% das neoplasias malignas que incidem na cavidade oral, e ela é uma incidência, o grupo de pacientes que mais apresenta esse câncer são homens acima de 50 anos de idade. Na minha experiência, em 7 anos de diagnóstico aqui na clínica de estomatologia da Unigran Rio, fazendo diagnósticos, também trabalhando com biologia molecular, né, tentando identificar biomarcadores nesse tipo de doença, o que a gente observa é uma população, a média de idade desses pacientes com geralmente 70 anos de idade, o que vem de encontro também com artigos já publicados, por exemplo, pelo grupo da UERJ de patologia oral. Né? Então, nós temos aqui uma população um pouco mais idosa, mas geralmente a média de 70 anos de idade. É um câncer que dá principalmente na língua, na área retromolar, ou seja, a área que está atrás dos molares, no assoalho bucal, tem uma relação muito grande com a exposição crônica ao tabaco, né? ao abuso de álcool, e também está relacionado com a infecção pelo papilomavírus humano, principalmente subtipos 16 e 18. O tratamento desse câncer envolve a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, e também, em relação à sobrevida, quanto mais avançado esse tumor se encontra, como mais tardiamente esse paciente nos procura, nós observamos uma sobrevida mais reduzida, porque esse paciente já vem com esse tumor já bastante avançado, com comprometimento locorregional, ou seja, comprometimento de pescoço, e quando essa avaliação é feita e há diagnóstico de metástase à distância, essa sobrevida reduz dramaticamente, e a metástase geralmente é para o pulmão. Então, diante do que foi relatado anteriormente, qual seria a pergunta relacionada a esse projeto? Qual seria a expressão, então, dessa molécula sirtuína 1, relacionada aí ao envelhecimento e que ainda não se sabe qual é o papel em neoplasias, qual seria a expressão dessa molécula no câncer de células escamosas oral, no CCO, vou falar às vezes CCO, e no glioblastoma. Depois, o que nós pretendemos? Verificar se a expressão de SIRT1 estaria relacionada com o estadiamento, com grau de diferenciação, com a presença de metástases regionais ou à distância em pacientes portadores de CCO e de GBM. Também pretendo avaliar se há alguma relação entre o perfil metabolômico na saliva desses pacientes e a expressão de SIRT1, uma vez que ela pode ser influenciada por fatores externos. E se a expressão de SIRT1 no CCO e no GBM estaria relacionada com a quimioresistência in vitro, como já foi descrito em alguns estudos. Então, o objetivo geral será, desse meu projeto proposto, será investigar a expressão de SIRT1 no CCO e no GBM, com a finalidade de determinar o seu potencial como biomarcador no prognóstico desses dois tipos de cânceres. Como objetivos específicos, pretendo avaliar os níveis da localização celular, uma vez que eu já disse que ela pode ser tanto nuclear quanto citoplasmática, as vias envolvidas com o SIRT1, não é só a P53, mas nós temos outras moléculas envolvidas com SIRT1, em amostras de pacientes portadores de CCO e de GBM. Em seguida, pretendo correlacionar a presença de SIRT1 com o estadiamento, o grau de diferenciação, presença de metástases, avaliar o perfil metabolômico na saliva desses pacientes antes e pós-tratamento radioquimioterápico, vai depender do câncer, do estadiamento, do tratamento proposto para esse paciente, avaliar a viabilidade, a proliferação e a migração celular tumoral, com a expressão de SIRT1, com a utilização de SIRT1 recombinante, ou com o silenciamento, né, de SIRT1 em linhagens de CCO e GBM, tratadas com quimioterápicos,
E, por último, avaliar a viabilidade, proliferação e migração celular tumoral, utilizando mímicos e inibidores de MIR34A, como eu disse, e é um regulador da expressão da atividade de sirtuína 1, nessas linhagens de CCO e GBM tratadas com quimioterápicos. Então, só para falar um pouquinho, eu trabalho com a linha de envelhecimento já desde 2017, quando em 2016 eu submeti, junto com o meu grupo de pesquisa, o edital, né, de programas de envelhecimento da FAPERJ, e foi contemplado esse estudo e esse projeto, e depois disso várias pesquisas foram realizadas a partir desse edital, com a formação de vários alunos de doutorado, de iniciação científica, de mestrado, na área de senescência, avaliando histomorfometricamente, molecularmente, clinicamente, o envelhecimento na cavidade oral, seja na mucosa normal, seja no câncer oral. E, com isso, estabelecimento de métodos e de alguns protocolos que eu vou descrever mais à frente, eles já foram iniciados. Então, a casuística deste projeto contempla a obtenção de amostras de pacientes portadores de carcinoma de células escamosas oral, né, da Faculdade de Odontologia da Unigran Rio, com a parceria com a doutora Vânia Rodrigues, que é a estomatologista. As amostras de mucosa oral normal também serão necessárias, né, para grupo controle, e serão obtidas na clínica de periodontia da UFRJ, da Faculdade de Odontologia, com a parceria com a professora Karina Bogossian. As amostras de pacientes com glioblastoma serão originárias do Instituto Estadual Paulo Niemeyer, que é IECM, com o professor Rivaldo Moura Neto, que foi meu orientador no pós-doutorado, mas todas essas amostras só serão obtidas após o envio, né, e aprovação para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ, da Unigran Rio e do IECPM. E esses pacientes só serão englobados no estudo após aceitação e assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Serão coletados dados sociodemográficos, clínico-patológicos, o estadiamento tumoral também será coletado e é feito pelo médico oncologista, baseado no estadiamento TNM, T, o tamanho do tumor, N, a presença de linfonodos locorregionais, e M, a presença de metástase à distância, que é feito pelo médico oncologista. E esses pacientes, eles serão seguidos não só no diagnóstico, mas também após o tratamento. A CIRT1 será avaliada nessas amostras por imunistoquímica e por PCR em tempo real. Nós temos a parceria com a professora Simone Lourenço, que é patologista da Universidade Federal Fluminense, tá? E no caso do GBM com o professor Rivaldo, no IEC, e a PCR em tempo real já é estabelecida, nós já fazemos essa avaliação, né? Essa técnica já está estabelecida, nós trabalhamos, eu e meus alunos trabalhamos com amostras tumorais, amostras de mucosa, com saliva, com fluido gengival e com soro. Além disso, né, serão cultivadas células, linhagens de carcinoma de células escamosas orais, né, linhagens tumorais, e de GBM também, e uma linhagem de queratinócitos normais, a RACAT, derivadas da TCC, e serão cultivadas em meios de cultura específicos, e essa cultura de células será realizada no laboratório da professora Flávia Lima, da UFRJ, com a qual eu tenho parceria também há muito tempo. E essas linhagens, como já foi mencionado, serão tratadas com CIRT1 recombinante, com inibidores de sirtuína, com mímicos inibidores de MIR34A, né, experimentos que serão feitos em triplicata, e logo após será avaliada a presença dessa proteína de CIRT1, né, a presença de CIRT1 através da avaliação dos transcritos e da proteína por PCR em tempo real, Western blot. E, por último, a proposta do trabalho visa a avaliação do perfil metabolômico da saliva em pacientes, né, desses dois tipos de portadores desses dois tipos de câncer, antes e depois do tratamento, né? Então, o perfil metabolômico será avaliado através da saliva,
e essa técnica já foi proposta, já foi estabelecida por Fidalgo, que é uma professora com a qual eu também já tenho parceria, que é da UERJ, e será realizada na UFRJ. Eu já tenho uma linha de pesquisa que faz esse estudo de metabolômica em sangue, né, de pacientes portadores de câncer, em alunos em orientação com o professor Vivaldo, o professor Gilson Júnior, da UERJ, que trabalha com metabolômica, e a professora Ana Paula Valente, que trabalha com metabolômica. Então, nós já temos aí uma parceria estabelecida para avaliação de perfil metabolômico. Nesse estudo, que já foi iniciado, então, são resultados preliminares e relacionados à avaliação de pacientes de sangue, né, de pacientes com carcinoma de células escamosas, e já foi demonstrado que a grande evidência de substâncias como glicerol, glutamina, alanina, então é uma técnica que já foi estabelecida e alguns resultados já estão sendo gerados. Em relação à proposta de extensão, além do projeto, eu também tenho a proposta de um projeto de extensão, eu já realizei um projeto de extensão com alunos da Faculdade de Odontologia da Unigran Rio. A minha proposta é executar um projeto de extensão com alunos da Faculdade de Odontologia da UFRJ, levando essa ação educativa para a prevenção de doenças bucais relacionadas com o envelhecimento, em alunos, em escolares da rede pública, em crianças e jovens e seus familiares, educando através da parte de educação, de palestras e também estabelecendo atividades de prevenção à higiene oral e prevenção de doenças. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, e eu gostaria de encerrar agradecendo novamente aos membros da banca examinadora, à comissão organizadora do concurso, à instituição UFRJ, a todos os colaboradores deste projeto e a todos os presentes. Muito obrigada. Certo, obrigado, Cláudia. Vamos dar, então, prosseguimento aqui à arguição. Nós vamos ter em torno de 30 minutos, então eu posso eu mesmo começar a arguição. Acho que vou começar por mim, desculpe, professora Ail, que ia passar a palavra para a senhora, mas acho que vamos estrear aqui com a minha participação. Então, Cláudio, obrigado, parabéns aí pela sua apresentação, acho que você está com um projeto muito bem estruturado, parece que você está já cercada de vários grupos e colaboradores, acho que parece muito bem estruturado. Eu teria poucas perguntas, mas a gente tem pouco tempo. De qualquer forma, eu entendo que você tem 2 trabalhos, né? Na verdade. O seu projeto ele consiste de 2 trabalhos que você colocou num projeto só, isso? Eu não entendi, 2 trabalhos... O seu trabalho, na verdade, vai render pelo menos dois produtos, digamos, sim, né? Porque sim. Por que você colocou esses tumores tão diferentes num projeto só, né? Como é que você fez isso? E você tem 2 Entendi. comitês de ética ou somente? Né? Não, no caso Foi do uma comitê, escolha eu de acho que a gente pode... conveniência? Não, na verdade, eu já faço isso desde 2014 com o professor Vivaldo, né? Então, a gente sempre compara os marcadores, né, entre os tumores. Então, assim, eu gostaria de trabalhar com outros, né, com mama, com outros tumores, eu acho que seria interessante. Como eu já mencionei, essa sirtuína, a gente não sabe, em alguns tumores ela é oncogênica, outros ela é supressora. Eu acho que se a gente consegue comparar 2, no caso eu botei glioblastoma, por causa do professor Vivaldo, que eu comecei a estudar glioblastoma com ele, e o carcinoma, porque eu já trabalho desde 2005, né, nessa linha de pesquisa. Então, assim, são 2 tumores que a gente já tem o costume de sempre fazer essa análise, mas eu acho que, se pudesse, né, se eu tivesse como, poderia colocar outros também. Eu acho que a gente começa por eles e a gente pode ampliar e fazendo uma análise em outros também, para a gente saber qual realmente é o papel dessa molécula e se ela é tecido específica, se ela tem realmente papéis diferentes de acordo com a via de carcinogênese, e a gente sabe que tem fatores ambientais ali distintos também envolvidos, né? Nós temos diferentes tipos de cânceres, fatores ambientais
atuando sobre ele? Será que estaria atuando? Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, via SIRT1, né? Você pretende inibir com o siRNA, né? Sim. E quais são os inibidores do MIR34A que você disse que vai usar? Como é que você vai analisar a função do microRNA? Inibidor de MIR34A, eles já são comercializados. Eu até vou começar a trabalhar, acho que semana que vem ou na outra, nós já chegaram alguns inibidores para a gente de outro microRNA, outro estudo. Então, a gente já vai começar a estabelecer essa técnica e a gente adquire, né, comercial, esse inibidor e esse mímico, são moléculas que atuam, né, inibindo esses microRNAs aí endógenos. Então, assim, é uma técnica que eu já vou começar a estabelecer agora, né? Então, são comerciais esses mímicos. Tá certo. Então, é isso, Cláudio, obrigado. Vou passar a palavra agora para a professora Ilka, então. Tá certo? Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns, Cláudia, pelo projeto, né? Pelo seu currículo também. Você está desde onde formada, sua base de formação é odontologia, né? Você tem uma quantidade boa de artigos publicados nesses 10 anos, e tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a sua Bolsa de Produtividade 1A, né? Que isso é bem importante. Tem algumas orientações de andamento e várias participações em eventos, né? Então, isso faz de você uma candidata potencial a uma docência dentro de uma universidade federal, uma universidade brasileira de renome, como é o FRJ. Tá? Eu vi que uma das suas linhas já é o envelhecimento oral, né? Cadeira que você está pleiteando na parte de anatomia, e você propõe um projeto, então, para ser analisado. Eu gostei do projeto, tal, não tinha entendido também por que você tinha usado 2 tumores de linhagens tão diferentes, mas assim, tudo bem, é um projeto que você vai ver a diferença tecidual dentro de cada um, né? Mas você tem várias coisas que você vai ter como resultado, né? Você estudou a parte histoquímica, o perfil metabolômico, o tratamento da linhagem, né? Os seus objetivos são claros, mas eu achei um monte de objetivo, é quase um projeto guarda-chuva, né? Com várias variáveis que são estudadas, e cada um deles você precisa, né? Ele é um projeto guarda-chuva porque você está lidando com várias especialidades, e isso é bom, não é ruim, não. Porque, assim, você como docente, você vai trabalhar com áreas afins e vai procurar trabalhar dentro da sua universidade, e como você está na Unigran Rio, e você trabalhando com pessoas da UFRJ, isso já mostra também que você é uma pessoa de fácil convívio, já mostra que você é uma pessoa com network bom, né? Dentro da parte da ciência, da parte da tramitação desses tumores para ver, né? Mas no seu projeto, uma coisa que eu acho que faltou foi, assim, um cronograma, porque se eu recebo esse projeto na FAPESP para analisar, ele não tem cronograma, você não me apresentou hipótese, você não me apresentou análise estatística, entendeu? Então, assim, quis apresentar o seu projeto de extensão no meio, mas não cabe, né? Porque, assim, isso faz parte do seu currículo, não faz parte do projeto da apresentação. Então, só ter o cuidado, né? Que você está no concurso, com isso na hora de apresentar. Claro que você vai me dar a resposta da metabolômica da célula, do idoso, do não idoso, da mucosa normal, da não mucosa normal. Eu fiquei super interessada no SR7, porque a maioria dos cânceres que eu trabalho é com câncer de fígado, né? E isso dá mais em idoso. Eu falei, nossa, será que tem aumento? Será que tem diminuição? Né? Como é que fica se você adiciona o álcool, que é uma coisa acho que você não levou em consideração na sua análise, tabagismo com certeza, mas hoje a gente sabe que o álcool, a obesidade e o cigarro está muito associado a esse processo do uso, né? Então, o paciente envelheceu e, além dele ter envelhecido, ele tem um fator de risco a mais, como você chamou a atenção, que a gente trabalha mais com a inibição do P53 mesmo, né? Na parte de hepatologia, né? Submeteu o comitê de ética, bonitinho, que é uma coisa que eu estava esperando que você falasse. Você falou, então, na parte do projeto, acho que as críticas eram essa, e eu quero saber, assim, para você, o que é importante dentro da linha que você pesquisa com a cadeira de anatomia do envelhecimento que você está pleiteando? Professora, primeiro eu queria me desculpar, realmente, se um aluno me desse um projeto sem cronograma e análise estatística, eu ia reclamar, aí eu faço a mesma coisa, desculpe. A gente fala, né, acaba fazendo a mesma coisa, né? A gente nunca deixa de ser aluno. Claro.
Bom, em relação à anatomia, assim, eu vou falar do projeto, né, do envelhecimento. Nesse preparo todo que nós tivemos, a gente vê quanto é importante a gente sabe que, estudando, trabalhando com envelhecimento, a gente sabe que doença não quer dizer, não tem a ver com o envelhecimento, você tem as doenças relacionadas, e no envelhecimento você tem essa degeneração, então é fundamental que você saiba como é que é aquela apresentação, como é que é aquela anatomia, para você poder entender o processo de degeneração. Eu acho que aí é importante, né, essa questão de você entender a anatomia para você poder entender o processo de progressão de envelhecimento, tá? E, além disso, como eu trabalho também com disciplinas relacionadas à semiologia, né, e eu estou falando como professor de graduação, né, eu sou professor de pós, mas também sou professor de graduação. Quando a gente vai falar de uma doença, de uma fisiopatologia, não tem como a gente falar disso se a gente não voltar para a anatomia. Eu vejo cada vez mais essa dificuldade dos alunos em entender a importância da anatomia, essa importância de entender como é que é a constituição, como é que é a formação, como é que é aquele tecido, aquele órgão, ele se comporta, para você entender aquela doença, e como é que você vai ver como é que aquele processo de degeneração, aquela patologia em questão. Então, assim, eu não sei se eu te respondi, né? Porque eu acho que essa questão da anatomia, eu acho que ela é tão importante, não só na questão do ensino, né, para o aluno, mas também no entendimento em relação ao processo de envelhecimento, que a gente precisa ter todo essa conceito, essa noção do que é as condições anatômicas e quais as modificações elas podem sofrer com esse processo durante os anos, né, a apresentação do órgão ou do tecido em questão. Tá bom, tá. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigado, pela dica. Tá certo, obrigado, professora Ilka. Passo agora a palavra ao professor Jackson. Por favor, professor Jackson. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. Prazer em conhecê-la. Eu acho que aquilo que o professor Heitor começou a perguntar estava marcado aqui no meu caderninho, o que eu iria perguntar. Então, eu acho que você já respondeu. Então, o que ficou de dúvida para mim é que são duas coisas, e vou ser bem rápido. Quais foram os dados ou as dicas iniciais para você ir procurar a sertralina no glioblastoma? E o glioblastoma, ele não é conhecido por ser um tumor do envelhecimento. Geralmente o glioblastoma é de jovem. Atualmente eu acho que entre os tumores, digamos, intratáveis, ele está nas primeiras posições junto com câncer de cabeça de pâncreas, glioblastoma e cabeça de pâncreas, acho que estão, né, entre os 5 primeiros intratáveis. Quer dizer, apesar de você poder tratar, o sucesso é muito pequeno, né? Então, essas são as duas perguntas que eu gostaria de te fazer. Em relação ao glioblastoma, por que eu estabeleci essa linha em relação à sirtuína? Primeiro, a sirtuína, ela surgiu de uma conversa, né? Eu trabalho também com metabolismo, né? Então, assim, numa conversa do grupo que nós temos lá no Unigran Rio, né, foi levantada essa questão da sirtuína trabalhando, né, agindo em várias condições, e aí eu tentei investigar a sirtuína na carcinogênese, né, e no envelhecimento, como eu já disse, né, na cavidade oral. E alguns estudos me indicaram a questão de, se não me engano, a resistência que a sirtuína ela dá, agora eu não me lembro, acho que quimio-resistência no astrocitoma. Então, assim, foi uma vamos dizer, da linha que eu quis seguir, né? Investigar, realmente, será que tem alguma resistência? Porque o glioblastoma é muito bem estabelecido, né? Você tem uma classificação muito bem feita,
Mas, assim, algumas moléculas ainda, a gente não vê ainda muito sendo estudadas no glioblastoma. E eu vejo uma certa carência, eu vi que tinha alguma coisa relacionada com resistência a tratamento, e eu gostaria, foi uma curiosidade, saber como é que seria, se estaria relacionada com resistência à terapia nesse tipo de câncer. Se eu entendi a sua resposta, talvez a maior presença da citrulina em glioblastoma indicaria maior resistência a tratamento, é isso? Então, tem indicação, mas será que isso é verídico? Será que o paciente nosso vai ser assim? Né? Entendi. Tá bom. E quanto em glioblastoma ser de jovem e não de velho, mas... Sim, é porque tem o glioblastoma de novo, né, que eles falam que o de novo parece que é de acima de 65 anos, não é isso? O primário, que a literatura fala. Uhum. E tem o secundário, eu não sou especialista, eu sou dentista, então, assim, tem o secundário, que eu acho que é mais de jovens, e o primário, que é mais de idosos, né? Aí eu botei no slide lá o primário. Então, assim, eu posso estar errada, mas o senhor pode me corrigir. Tá? Não, tá ótimo. Muito obrigado, prazer em conhecê-la. Professor. Muito Boa obrigada. sorte no bom. Obrigada. Certo, obrigado. Professor Jackson, agora vamos seguir com o professor Leonardo Reis, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela sua linha, pela sua história de vida. Eu tenho basicamente dois pontos. E como no tempo é exíguo, acho que você não precisa mais do que 30 segundos para cada um desses pontos. Número 1, acho que pode ter havido algum engano da professora Ilka em relação à Bolsa Produtividade 1A, se não, você tem um histórico. E você pode responder em relação a isso. Sim, na verdade é uma Funadesp, que é a fundação particular. Certo. Quer dizer, quando a senhora falou, aí eu falei... Mas fique tranquila que nesse momento da carreira, nenhum dos candidatos tem Bolsa Produtividade CNPq. É verdade. Mas eu recebi, assim, a Unigran Rio me dava uma bolsa que chamava Bolsa Funadesp, que é dada para escolas particulares, para os pesquisadores, né? E essa bolsa chamava 1A, né? A Bolsa Funadesp 1A. Não se trata de Bolsa Produtividade CNPq. Não é CNPq. Obviamente, o momento dos candidatos, então eu te tranquilizo em relação a isso, nem seu, nem dos outros, talvez, é bolsista Produtividade CNPq, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto toda vez que nós aprofundamos, né, nós deixamos de abranger. Então, óbvio que isso são escolhas na vida. E como é que você vai atingir seu objetivo de ser docente numa instituição da envergadura da UFRJ, que precisa de uma abrangência, de uma visão ampla, enquanto você tem uma linha de pesquisa muito focada, tem uma molécula, um alvo, e o foco mais odontológico. Então, talvez isso seja uma reflexão para a sua carreira, independente desse concurso, de como você poderia se desdobrar e realmente atingir seu objetivo como professor ou professora de uma instituição que vai te exigir muito mais do que um cientista muito focado em um alvo único dentro de uma questão você chamou de ostoma ou odontológica, e, óbvio, todos nós temos mais ou menos um quê dessa escolha de Sofia, né? Ou nós ampliamos o horizonte ou nós aprofundamos muito, mas há de haver um equilíbrio. Então, eu gostaria, em 30 segundos, uma reflexão sua em relação a isso e que você considere isso no futuro em relação a ampliar os horizontes para atender as demandas de uma instituição e quando deseja um docente, né? Obrigada, professor. Como o senhor mencionou, né, eu faço parte, sim, eu sou dentista, tenho linhas de pesquisa em odontologia, mas eu faço parte do programa translacional de biomedicina translacional da Unigran Rio, e eu trabalho com médicos, fisioterapeutas e outras áreas da saúde,
e eu tenho alunos que são nutricionistas, alunos que são fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, e eu tenho outras áreas, né, de estudo que não a odontologia. Eu trabalho, como eu falei, com obesidade, com o professor Francischetti, né, e a professora Virginia, que eu trabalho com hipertensão, marcadores moleculares em sangue com hipertensão, diabetes e obesidade, então eu tento aprender um pouquinho, né, eu aprendo muito com os profissionais de outras áreas, então, assim, eu tenho duas áreas, na verdade. Eu tenho a odontologia, eu tenho a medicina, a biomedicina translacional, onde nós atuamos ali a parte de alterações renais, então eu tenho colegas que fazem parceria comigo para avaliação, por exemplo, de hipertensão relacionada a disfunções renais, então eu tenho outras linhas de pesquisa, sim, que fora da odontologia, porque a odontologia, a Unigran-Rio, ela tem 2 programas de pós-graduação, e eu trabalho também na biomedicina translacional, trabalhando com outros sistemas. Excelente, obrigado. Obrigada, professor. Certo, obrigado, professor Leonardo. Então, vamos passar a palavra agora ao professor Paulo Roberto Évora. Por favor, professor Paulo. Cadê eu? Onde é que eu estou aí? No painel. Achei. Cláudia, uma observação e uma pergunta rápida. Quando eu estava vendo a tua apresentação, eu tinha uma característica mais de qualificação para uma prova. Eu não senti uma coisa assim, planejamento, que é o que está esperando agora, né? Uhum. Então, você acho que falou muito a teoria e não chegou à conclusão de mostrar um racional para a gente. Olha, eu faço isso, eu estou planejando para fazer isso. É uma aula de planejamento que eu estou entendendo. Ela me pareceu mais uma aula de qualificação. Me deu a impressão, eu sou leigo no assunto. Então, essa é uma impressão, não sei o que os outros acham. A segunda coisa que é planejamento, a pergunta mais inteligente que eu vi em tese até hoje foi essa. O que você faria nesse planejamento se te desse $1 milhão? O que eu faria nesse planejamento? Olha, professor, eu tentaria, para falar a verdade... A gente foi pega de surpresa, mas é uma das perguntas mais inteligentes que eu já vi em banca de tese. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça não foi nem o experimento, foram os alunos. Eu tentaria, com esse dinheiro, formar a maior quantidade de recursos humanos possíveis, ainda mais se eu trabalho na Baixada Fluminense. E aí eu fico muito grata quando eu faço essa formação e os meus alunos, eles têm uma inserção profissional. Então, se o senhor me desse $1 milhão, eu acho que eu poderia abraçar mais alunos do que eu já tenho. E eu acho que era isso que eu faria, né? Incentivar mais a entrada de alunos e a capacitação, eu acho que é fundamental. A outra coisa que me parece um pouco desfocada do problema do envelhecimento. São as 2 observações minhas. Sim. Porque o seu currículo é de 1A mesmo. Que se você estivesse numa época da carreira e fosse o CNPq, você chegaria a 1A. Eu agradeço, professor. Muito obrigada. Eu acho que não mereço tanto, não, mas eu agradeço. Na questão da sirtuína, realmente, ela é uma molécula que tanto está no envelhecimento, que ela tem um papel importante, como ela também está no câncer. Então, às vezes, como eu falei rápido, né, e não tenho... a gente também fica um pouco nervosa, que eu estou aqui numa banca de avaliação, né, talvez não tenha me expressado melhor, mas, assim, o importante essa, vamos dizer, essa conjunção entre câncer e processo de envelhecimento e essa molécula, o papel delas. O papel dela, será que seria protetora? Será que seria de estimular uma carcinogênese? Então, assim, é isso que eu estou querendo entender. É uma molécula que aí a gente ainda não sabe tudo sobre ela. Então, assim, pode ter ficado um pouco... confuso para o senhor, né, na apresentação, peço desculpas, né, mas é um assunto que confuso realmente... Não, que é isso, de maneira alguma, eu peço desculpas, então, assim, mas é uma molécula que tem um papel fundamental no envelhecimento e esse papel dual na carcinogênese, não se sabe muito, né, sobre ela, então pode ser isso também. Então, peço desculpas se não me fiz entender. Obrigada. Estou satisfeito. Obrigada, professor.
Obrigado, professor Paulo. Obrigado, Cláudia. Acho que podemos encerrar por aqui essa sessão. Professor José Garcia, acho que podemos fazer um pequeno intervalo. Os membros da banca continuam presentes, né?